O podcast delas está no ar. O espaço delas na Trellis. E começa agora o nosso passeio pelas histórias, os desafios e as dicas de mulheres notáveis da nossa sociedade. A nossa convidada hoje é Renata Paula Santiago. Ela é diretora financeira na BSPA e esse ano foi aclamada por unanimidade presidente da IBFCE, Instituto Brasileiro dos Executivos Financeiros do Ceará, e atua na área financeira há mais de 25 anos. Renata, para a mulher que se tornou hoje, houveram nesse caminho escolhas, experiências, sejam elas boas ou ruins. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Onde foi que tudo isso começou? Em que momento surgiu a vontade de seguir essa carreira? Quais foram os estudos, a formação? Consegue fazer um compilado desse início, o início da tua carreira no mercado de trabalho? Como todo jovem, como toda jovem que está terminando o ensino médio e começa a se perguntar que tipo de curso, que tipo de direção vai tomar na vida, as minhas escolhas, infelizmente, não foram direcionadas por profissionais que tivessem vivido nessa área, vamos dizer, administrativa financeira, né? Eu venho de origem muito humilde, eu não tinha ninguém da minha família que tivesse que tivesse vivido isso ou que pudesse me orientar. As minhas escolhas foram muito mais pelas matérias específicas cobradas no vestibular da época em que eu fiz, né? Eu prestei vestibular no final de 91, era o segundo ano onde a Universidade Federal do Ceará tinha colocado as matérias específicas no vestibular. E aí eu gostava de matemática e também gostava muito de história, e eram as matérias específicas para os cursos de administração, ciências contábeis e ciências econômicas, né? E acabou que eu escolhendo economia, porque era um curso abrangente e tinha, vamos dizer, eu tinha esses pontos fortes. Mas eu confesso que a escolha foi totalmente aleatória no ponto de vista, porque eu não tinha noção do que era exercer uma atividade de economia. É tanto que hoje eu falo que eu sou economista por formação, mas eu atuo muito mais na gestão dos negócios, que foi aí onde eu me encontrei quando eu fui fazer uma pós-graduação em gestão de negócios e empresas pela Fundação Dom Cabral. Aí eu me encontrei. E é isso que eu acho que, mas já no mercado, já com 8 anos de mercado de trabalho, aí é que eu me encontro ao fazer um curso, já numa pós-graduação, já convivendo com profissionais que já tinham bastante experiência, já tinham bagagem no mercado. Aí foi que eu realmente me encontrei, e é onde eu percebo que claramente eu me delicio, vamos dizer assim, ao exercer essa função, na gestão de negócios. Legal, legal. E é bom ouvir você falar sobre essa questão do ensino médio, porque os jovens chegam nessa fase e se sentem muito pressionados em fazer a escolha correta. Você acabou fazendo a escolha pelo curso que teve a ver com a sua jornada até hoje, né? Mas, infelizmente, essa não é a realidade de muitos. E eu digo assim, no seu trabalho hoje, né? Hoje você atua como diretora na BSPA, você também está ali à frente, né, na presidência da IBF. Como é que funciona assim, as atividades que você desempenha hoje, as dificuldades que você tem superado nessa trajetória? Se fala, só resgatando um pouco do início da tua pergunta, eu acho que esse assunto de jovens que não sabem, que se sentem pressionados, é um assunto, inclusive, que a gente quer debater no IBF, porque é um assunto realmente muito,
muito forte. Eu vi inúmeros amigos e amigas terem dificuldade de escolha e vi algumas amigas desistindo de suas carreiras, tentando outras, né? Outras não tiveram a coragem de desistir, né? Então, acho que esse é um assunto que realmente precisa ser debatido, e eu confesso que também, ao ter um filho de 12 anos de idade que começa a se perguntar, tentar fazer diferente do que foi feito comigo, né? Tentar instruí-lo numa escolha mais adequada, né? Mas hoje, falando um pouco das minhas atividades, tanto a atividade no IBEF como na BSPAR, elas são, vamos dizer, correlatas, né? Só que no IBEF eu sou, vamos dizer, a presidente, e tenho muitos colegas que participam da diretoria executiva, do Conselho Fiscal, do Conselho Consultivo e da diretoria vogal. Nós temos 4 esferas, vamos assim dizer, atuando em conjunto e deliberando comigo, enquanto na BSPA eu sou uma dessas, vamos dizer, dessas peças que delibera com o presidente Beto Studart, né? Então, esse até é um exercício muito bom, porque eu também me vejo do outro lado no IBEF, eu me vejo do outro lado vamos dizer, posso dizer do balcão, né, ou da negociação, né? Então, hoje, são atividades que falando especificamente de IBEF, meu desejo é de levar conhecimento, porque esse executivo cearense, né, ele já vivia um momento de necessidade de estar absorvendo conteúdo cada vez mais diferente para exercer sua atividade, né? E agora, mais ainda, não é só o conhecimento técnico, mas desde o autoconhecimento, que a gente estava falando aqui um pouquinho antes disso, onde ele tem que se autoconhecer até para saber quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos, né? Para poder administrar isso. Até o autocuidado, né? Hoje, grande parte da população mundial trabalhando de home office, vivendo sob um estresse que não era acostumado, aliás, um estresse diferente, né? Até o autocuidado de saber os seus limites do corpo e da mente, né? Então, a gente quer trazer esse conhecimento para o associado do IBEF, como também quer promover, e aí é o grande desafio também, promover uma conexão para esse executivo, nesse momento em que a gente está isolado, cada um nas suas casas, nos seus escritórios, sem poder fazer o networking à maneira tradicional, né? Então, a minha rotina hoje, como presidente do IBEF, é trazer conexão e conhecimento, além de buscar fazer com que a máquina IBEF, né, porque nós somos um instituto sem fins lucrativos, mas nós temos uma máquina administrativa por trás, né? E aí o meu desejo é estar atuando com a diretoria executiva e com os diretores vogais, assim como também com o Conselho Consultivo e o Conselho Fiscal. E na BSPAR, né, a minha atuação ela é direcionada para a parte administrativa financeira, né, que também vive um momento extremamente delicado, porque a construção civil viveu desde 2015 uma grave crise, né, onde o nosso nível de demanda se reduziu significativamente, né, o volume de lançamentos que nós tínhamos de empreendimento também diminuiu, aquele boom da construção civil, né, que a gente viu se reduzir, aquele consumo se reduziu bastante, e nós tivemos que nos reinventar, né? Então, hoje, a forma com que a gente lida, né, com a gestão do caixa, que já era forte, ficou ainda mais fortalecida, uma gestão de caixa de curto prazo e de longo prazo, né, e também procurando atender todas as demandas, seja ele do cliente, seja ele da obra, seja ele dos profissionais que estão aqui dentro da empresa, né, por atuar na parte administrativa, buscar atuar nessa gestão para atender as novas demandas, né? Porque, por exemplo, essa pandemia chegou
para, se não acabar, reduzir significativamente o uso de papel. E como é que eu faço pagamento, né? Eu mesma, antes da pandemia, quando eu fazia pagamentos aqui, era uma pilha de papel do lado. Todo mundo foi para os seus escritórios, cadê o papel? Não, vamos ter que usar o sistema, otimizar o sistema. Joia, vamos utilizar o sistema. Como é que eu ensino as pessoas, que agora, as pessoas que trabalham no contas a pagar, no contas a receber, a deixar de trabalhar com papel? E como é que eu mantenho os processos seguros sem papel? Né? Então, são esses escopos que eu trabalho hoje no dia a dia, esses pequenos e grandes desafios ao mesmo tempo. E eu vejo que esse comentário que você fez no final, de identificar que precisava ser dessa forma, né, do digital, mas não é só pegar do analógico e botar para o digital. Não é fazer, tem que mudar o mindset das pessoas para lidar com aquilo ali e criar processos para que o digital não seja, né, a gente não só transfira, mas adaptar mesmo, né, criar algo novo. Não e isso, assim, não é virar uma chavinha, pronto, você agora trabalha sem papel, né? É a mesma coisa que você falar para as crianças hoje, ei, agora em vez de você ir para uma sala de aula, você vai ter aula online, vira a chavinha e acabou-se. São inúmeros desafios, né? Daqui a pouquinho, eu vou fazer uma reunião aqui, quais são os pagamentos que não conseguem ser feitos via geração automática de arquivo no banco. O que é que uma diretora está fazendo ao se reunir para tratar disso? Porque eu estava observando que o volume de pagamentos não automáticos estavam crescendo muito. E aí todo mundo cansado, né? Todo mundo já estafado, olha e diz, não, bota logo o manual, né? Bota logo o manual. E eu disse, ei, o manual não atende os requisitos de segurança que a gente quer. Ah, mas eu não consigo. Eu disse, então vamos chamar fulano que vai conseguir, para mudar a mentalidade das pessoas. Então, essa mudança, essa inovação que a gente tanto fala, que a gente tanto busca, ela é uma longa jornada, cheia de altos e baixos, mas que é possível. Agora, ela não é fácil. Eu vou trazer aqui o movimento IBEF Mulher, é um movimento que você liderou aí até ano passado, né? Você acredita que é uma tendência criar esses espaços dentro das empresas? Eu pergunto isso exatamente por esse tempo que você passou e pelo que você vê. O IBEF Mulher, ele nasceu porque... Na verdade, não fui eu que criei, né? Ele já existia em outros estados do Brasil. Na verdade, hoje o IBEF Ceará, ele existe, ele acabou de comemorar em fevereiro desse ano 35 anos no Ceará, mas ele já existe em outros estados como Rio de Janeiro, São Paulo. Em São Paulo, acho que o IBEF está fazendo esse ano 50 anos, né? 15 anos depois se instalou aqui no Ceará. E é um grande movimento para incentivar, né, vamos dizer que é a casa do executivo de finanças. É onde, vamos dizer, uma casa virtual onde a gente compartilha de conteúdos e de assuntos que são relevantes para nós. Quando hoje eu tenho 11 anos de IBS Par. E há uns 4, 5 anos atrás, eu comecei a procurar vamos dizer, alguns movimentos que pudessem alimentar, acho que, né, alimentar a alma, alimentar meu desejo de procurar outros conteúdos que eu não encontrava ou aqui na empresa, ou eu não tinha um desejo naquela época de procurar um outro curso de pós-graduação ou de mestrado. Então, eu procurei um local onde eu me sentisse à vontade para me desenvolver.
E aí uma amiga me indicou, procure IBEF, né? Aqui em São Paulo tem um movimento super legal chamado IBEF Mulher. E aí, você mesmo disse, né? A gente atrai o que a gente procura. Um colega foi indicado para ser o presidente do IBEF naquela época, que é o Raul dos Santos Neto, que é um dos nossos vice-presidentes. O Raul vem, me liga, me convidando para fazer parte da diretoria vogal do IBEF. Aí eu disse, topo demais, mas me deixa abrir um espaço para o IBEF Mulher. E aí o IBEF Mulher nasceu aqui no Ceará, através desse desejo de incentivar a participação feminina na agenda do IBEF Ceará. E aí, ao longo de 4 anos, o que a gente procurou fazer foi trazer temas inerentes à jornada feminina, temas inerentes à jornada feminina no mercado de trabalho cearense. Então, quando no IBEF não se discutia, como é que a gente vai falar de diversidade nos conselhos? Como é que a gente vai falar de diversidade nas diretorias de empresa? Como é que a gente vai falar aqui mesmo? A gente estava falando um pouquinho antes de mulheres que possam falar de determinados assuntos. A gente conhece pouca, porque essas mulheres, no grande volume, quando elas saem das suas jornadas profissionais, elas vão cuidar das suas 499 atividades, né? Que é casa, marido, trabalho, família, mãe, pai, enfim. E aí elas não priorizam isso. Então, acho que o grande ponto do IBEF Mulher foi colocar luz sobre isso, dizer, ei, mulheres, vocês também precisam priorizar essa discussão. Ela também é importante para que você tenha sucesso na sua jornada. E aí, falar disso. Eu conheci tanta mulher e tanto homem também interessante que me ajudou na minha jornada. Eu falo muito. Eu ganhei com o IBEF muito mais do que eu já pude proporcionar. E é isso que eu quero, que as pessoas enxerguem no IBEF ou em qualquer outra instituição, vamos dizer, de atuação civil, né? Que possa trazer o profissional, o cidadão, a pessoa para debater o que é importante para você, para a sua cidade, para a sua vida, né? Então, eu acredito sim que assim como o IBEF Mulher, eu já vi vários outros movimentos, né? Eu acho muito legal isso, porque tudo isso se fortalece. Nós temos um movimento muito legal chamado Mulheres do Brasil, né? Liderado pela empresária Luísa Helena, que aqui no Ceará é representado pela Nete de Castro, um movimento fantástico. E assim como Mulheres do Brasil, tem vários outros aí, que eu acho que comece abrindo seus braços, né? Instituição tal, mulher, enfim. Então, tudo isso vem para fortalecer e trazer um brilho a mais para a mulher. Ai, Renata, você está querendo trazer discussão de Luluzinha ou discussão... Por que não? Né, assim, a gente já vem com um preconceito, né, de que coisa de mulher, coisa de Luluzinha, enfim. Mas cada mundo, né, cada universo tem suas particularidades. O mundo feminino tem suas particularidades, o mundo masculino, o mundo dos jovens, o mundo das crianças. Então, por que não colocar em discussão a jornada feminina, que tem tantos desafios para serem compartilhados e mostrar que é possível. Fácil não é, mas é possível. E você acha que a presidência hoje também é fruto dessa liderança, desse tempo que você passou no movimento? Com certeza, com certeza. Quando eu entrei no IBEF, que eu abracei o IBEF Mulher, tudo que eu fiz, eu digo que eu fiz porque eu esperava que alguém fizesse por mim. Aí eu disse, poxa, eu estou com a faca e o queijo na mão, eu vou fazer para mim, né? Vamos dizer assim, vou fazer porque eu tenho certeza que assim como eu anseio, várias pessoas anseiam. E aí começou a gerar esse movimento. Quando eu tinha 1 ano, mais ou menos, de IBEF Mulher, já começou a se falar, quem sabe a gente não tem uma mulher na próxima gestão. Acabou que não acontecendo na próxima gestão, mas aconteceu de forma natural, né? Tanto que eu fui aclamada,
nessa indicação que aconteceu no final de janeiro desse ano, né? Então, assim, foi um processo natural, até mesmo pela preparação que eu tive, porque o IBEF, como eu disse, ele é uma máquina, e toda máquina tem sua particularidade, né? Desde do multiprocessador, que é um utensílio, até uma grande organização. Ela é uma máquina com suas particularidades. E eu fui sendo preparada para assumir isso. Então, é tanto que eu acho que esse meu primeiro mês, esses meus primeiros 45 dias de IBEF, estão acontecendo de forma, a meu ver, satisfatória, porque eu já vinha sendo preparada para isso, né? Então, entendo sim que a presidência foi um movimento natural, de um desejo, tanto meu de subir, né? Tudo é um processo, né? Tanto meu de subir, eu desejei, quando eu fui preparando, né? Fui preparando a empresa, o próprio presidente, quando eu recebi o convite para ser, eu brinquei, eu disse, eu preciso conversar com os meus 2 sócios, o sócio do trabalho, que é o Dr. Beto, que é o presidente da BSPAR, que me permitiu, porque, claro, eu estou aqui 8, 9 horas da manhã, partilhando a minha história, a minha experiência com o IBEF, no meu horário de trabalho. Então, ele está cedendo isso. Como também o sócio de casa, o meu esposo, né, meu marido Washington, que a gente partilha uma história de casamento já há 15 anos, 21 de relacionamento e um filho lindo de 12 anos. Ele sabe que ele tem que ceder algumas coisas para algumas atividades que eu exerço no meu dia a dia de casa, de família, né? Então, assim, tudo isso foi uma preparação, foi uma grande negociação, né? Até saber que o IBEF é um instituto sem fins lucrativos, como é que ele mantém, eu acabei de falar para você, nós temos 2 secretárias, um escritório, como é que essa máquina se mantém, porque dinheiro, infelizmente, não cai do céu, né? Então, como é que essa máquina se mantém, como é que a gente faz um trabalho para trazer associado e trazer mantenedor, né? Hoje o IBEF ele é mantido basicamente pela contribuição de seus associados e por 10 mantenedores que contribuem com patrocínio, né? Então, quais são os tipos de despesa? Enfim, foi uma grande preparação, e eu sou muito grata aos grandes parceiros que eu tive, tanto ao Luiz Antônio, que foi o ex-presidente, que me antecedeu, foi um cara que foi de uma maestria nessa condução comigo, como o Raul, que foi o presidente que me convidou para fazer parte da direção do IBEF, e que está até hoje nessa retaguarda, sempre me auxiliando, sempre conduzindo, cuidado com isso, cuidado com aquilo, né? E todos os outros amigos que fazem parte da diretoria executiva, que também estão ao meu lado, contribuindo, porque eu só sou o espelho, a figura dessa presidente, mas por trás tem uma estrutura funcionando, né? E é esse o grande desejo que eu quero, é fortalecer o nome do IBEF, né? Que é o Instituto Brasileiro dos Executivos em Finanças, né? E por trás dele, nós temos mais de 200 associados que estão aí ansiosos cada vez mais por um conteúdo diferente e poder daqui a pouquinho fazer uma conexão de forma diferente também, né? Nós somos aqui uma empresa predominantemente feminina, né? Nós somos tanto na diretoria, nós temos um presidente e 5 diretores. Dos 5 diretores, 4 são mulheres, 1 é homem, né? Aqui é a minoria, os homens. E no escritório, eu não sei o percentual, mas nós éramos
é 70% mulheres, 30% homens, né? Claro que a gente tem um viés de, aqui, o doutor Beto disse que gosta mais de trabalhar com mulher, porque a mulher tem mais flexibilidade para lidar com as adversidades, né? Então, a gente é uma empresa com um viés mais feminino, né? Eu mesmo tenho hoje 3 coordenadoras que trabalham comigo, 2 são mulheres e 1 é homem, né? Então, eu costumo muito dizer, eu nunca pensei nessa seara, eu acho que cada pessoa tem sua personalidade, né? Eu acho que uma das grandes habilidades hoje de qualquer pessoa, a gente está até falando isso de autoconhecimento, é saber colocar a pessoa certa na função certa. Aquela que consegue superar suas adversidades, os seus desafios, e exercer as funções aqui são colocadas para a qual é submetido, né? Acho que esse é o grande desafio como todo profissional, né? Desde o médico, né? Eu estava escutando hoje uma reportagem sobre médico intensivista, né? As características de médico intensivista. O que é isso, né? Do que o médico que atua num consultório, né? Quais são as diferenças? Então, nem todo mundo topa ser um médico intensivista, né? Como nem todo mundo gostaria de estar na cadeira que eu estou, né? Até brinco, quanto mais você ascende na organização, mais sozinho você fica, e mais difíceis são as decisões para serem tomadas, né? Então, hoje, eu acho que a gente tem cada vez mais uma grande quantidade de mulheres percebendo que elas podem estar onde elas desejarem, né? Exercerem suas profissões nos mais variados segmentos, né? Como os homens também têm isso, eu acho que o grande desafio é a gente cada vez mais ter esse conhecimento de nós, né? E saber, isso é um dos meus grandes aprendizados ao longo dos meus 47 anos, aquilo que eu acho que é bom para mim, pode ser que não seja bom para o outro, né? Então, eu acho que o grande aprendizado é a gente se conhecer para a gente poder fazer as boas escolhas na nossa vida. Seja homem, mulher, executivo, médico, dentista, bombeiro, pedreiro, qualquer um de nós, né? Porque pode ser que eu crie meu filho, que hoje tem 12 anos, para ser um médico, e ele não seja feliz em ser médico, né? Então, eu acho que o que é importante nas vidas de hoje é a gente poder ter uma vida equilibrada, onde a gente possa dizer, sou feliz. Eu li o seu texto sobre analistas excepcionais, e ali eu vi as suas preocupações, e eu poderia até dizer que suas angústias, né? Para a gente caminhar aqui para o fim da nossa prosa, vamos dizer assim, gostou dos comentários que recebeu nesse post? E como você responderia a esse questionamento? É o questionamento que você fez no final. O que um analista excepcional precisa ter hoje? Olha, eu fiz esse texto, acho que tem mais de 1 ano, porque eu me considero um analista excepcional, né? E eu conto até essa historinha. Minha mãe se chama Olga, e é uma senhora que hoje vai fazer agora 77 anos, tem 2 filhas, e sempre foi uma lutadora, né? E as 2 filhas que ela criou, eu e minha irmã mais nova, sempre nós lutamos pelas nossas, acho que como grande parte da população, lutamos pelas nossas coisas, nunca caiu nada do céu. E algumas amigas da mamãe olham e dizem assim, as filhas de Olga tiveram muita sorte, né? E aí eu disse, graças a Deus, sempre muita sorte, né? Então, o analista excepcional na minha visão, é aquele cara que ele está sempre procurando entender o universo onde ele está e poder não só entregar o que pedem a ele, mas um pouco mais. Às vezes,
Um pouco mais é tão pouco, né? Mas ele conseguiu enxergar um pouquinho além daquilo, né? Então, eu fiz esse texto porque muita gente me perguntava como eu consegui ultrapassar. Eu disse, olha, isso não foi de uma hora para outra, isso foi uma jornada, né? Desde desenvolver a escuta ativa, de ficar... eu tive a oportunidade de começar a trabalhar na indústria têxtil, né? E de poder atuar na área de custos e orçamento de uma indústria têxtil. E o interessante é como é que chega algodão e sai malha tingida. Então, eu não sei. Então, assim, é a capacidade de observação, de poder enxergar, de poder ver um pouco além, né? Então, eu diria hoje para os jovens, ou para aqueles que estão na carreira, né, a própria entrada no IBEF, né, é de poder conhecer coisas diferentes, de poder ver que existe coisas além mar, né, além aquilo que você está acostumado, né. Então, eu diria que é uma jornada de aprendizado, onde você se propõe a aprender mais do que lhe é atribuído, né? Então, mais do que lhe é atribuído, para que você possa também entregar mais do que lhe é pedido. Que livros ou filmes você deixaria aqui como dicas para quem quer trilhar esse caminho executivo? Fizeram diferença para você ou que te marcaram, não necessariamente dentro do tema, mas que contribuíram para, de repente, para suas habilidades hoje, para o seu olhar? Olha, uma das coisas que, quando jovem, me marcou muito foi começar a entender não tem como não falar, né? As organizações voltadas para a gestão da qualidade, ainda com o professor Falcone, né? Me lembro que essa indústria têxtil que eu tive a oportunidade de trabalhar, ela começou a desenvolver um programa em que se voltou todo mundo a trabalhar essa coisa da qualidade, né? E a gente falava de qualidade na área de serviço, na área administrativa financeira. Como é que você faz isso, né? Então, sempre essa coisa me marcou, porque era como se eu conseguisse encaixar a atividade que eu faço dentro de um contexto maior, que era de uma indústria têxtil, né? Então, isso foi uma coisa que me marcou, né? Me marcou bastante. Então, estudar sobre a cultura da qualidade foi uma coisa que me marcou muito, né? Uma outra coisa que na minha jornada também me marcou muito, e essa foi até mais recente, eu tive a oportunidade de fazer um curso. Na verdade, eu conheci a Disney através de um curso dos bastidores da Disney. E você entender o que é que está por trás daquele negócio, por que é que o mundo inteiro deseja ir conhecer a Disney. Então, eu acho que conhecer os bastidores dos negócios é um negócio deveras importante. Você tentar enxergar um pouquinho além, sabe? Então, esse contexto da qualidade a qual eu fui submetida no início da minha jornada, esse último que foi conhecer, você vê que o Walt Disney, ele teve inúmeras tentativas infrutíferas até chegar no modelo Disney, e ele é falecido há mais de 40 anos, e a empresa hoje é listada na Bolsa e continua a ser o sucesso que é. No dia que eu cheguei na Disney e eu pude materializar isso e conhecer os bastidores, eu disse, gente, né, é isso que as pessoas precisam entender em seus negócios, né? Então, foi uma coisa muito marcante para mim, né? E uma outra coisa que para fechar aí as três
que eu também gosto muito de ler, e hoje estou tendo a oportunidade de, inclusive, estar participando de um clube do livro, que é uma outra iniciativa que o IBF Ceará também está promovendo para seus associados. Um livro que me marcou muito, para falar de vida, foi o Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago. Para mim, foi o melhor livro da minha vida. Que vai de encontro ao que nós também falamos aqui, que é a gente se conhecer, a gente saber onde é que nós estamos, a gente saber o que é que a gente deseja nessa vida, né? Então, acho que além de todo o conhecimento técnico que eu procurei ter na minha vida, graduação, pós-graduação, alguns cursos que eu fiz, eu diria que foi o estudo para a qualidade, que eu aprendi ao longo das empresas que eu trabalhei na vida. Essa visão do modelo Disney, que me marcou muito, isso já foi há 3, 4 anos atrás. As leituras, que abriram minha mente, e eu vou materializar isso no Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago. E, para fechar, eu diria que foram os grandes amigos que eu fiz na minha jornada de trabalho. Felizmente, em todas as empresas que eu passei, eu deixei amigos, eu deixei parceiros, eu deixei pessoas que eu reencontro agora. Recentemente, eu encontrei uma amizade que eu fiz no jornal O Povo, que foi meu primeiro emprego em 1993, e eu tinha perdido contato com ela, naquele tempo que não tinha celular e tudo mais, aí reencontrei agora por causa do LinkedIn, né? Então, acho que essas amizades, essas conexões que eu sempre fiz na minha carreira. Eu vou repetir a mensagem que eu já deixei em alguns lugares, que não tem a ver com a minha jornada, né? O trabalho sempre prevalecerá, né? Um trabalho com valores, um trabalho com retidão, um trabalho onde você busque agregar não só para a sua vida, mas para aqueles que estão ao seu lado, né? Eu acho que o trabalho agregador vai sempre prevalecer. Essa é a mensagem que eu tenho para deixar, convidando a todas vocês, né, para conhecerem o IBF Ceará, né? Nós somos um instituto sem fins lucrativos que tem como objetivo ser a casa do executivo financeiro cearense, né? Então, o nosso desejo é que a gente possa se conectar e fortalecer uns aos outros, né? Trazendo temas de boa discussão para a sociedade, para nós, para a nossa cidade. Ontem mesmo, no grupo do IBF Mulher, nós estávamos discutindo, Fortaleza estava fazendo 295 anos ontem, o que nós podemos fazer por Fortaleza, né? A gente fica só exigindo dos outros, né, que nós podemos fazer pela nossa cidade. Então, essa mensagem que eu acho que a gente tem que pensar sempre no trabalho agregador que agrega a nós e a quem está ao nosso lado.